Está começando mais um Prolabor Cast. Esse podcast foi feito para você, com o intuito de descomplicar as atividades no dia a dia do mundo corporativo. Eu sou Solânia Leite e estou aqui hoje com dois amigos, parceiros, colegas de trabalho para tentar conduzir um bate-papo bem bacana para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Robson Charles, sou consultor e técnico de segurança do trabalho aqui na Prolabor. Já trabalho há 9 anos e hoje a gente trouxe aqui um amigo, um colega, um parceiro, né? Falar sobre um bate-papo sobre o PPP eletrônico, né? Próximo ano vai ser já parte obrigatória de muitas empresas, então a gente trouxe esse colega para poder destrinchar todas as dúvidas pertinentes a esse assunto. 9 anos já, Robinho? Isso Sim, é tudo. Menino, 9. é quase sócio, tempo, né, não, viu? Já é Diegão? um sócio já da casa, viu? Já é um sócio da casa. Bora lá, Diegão, se apresenta aí. Vamos lá, gente. Prazer novamente em estar com vocês, Robson, Solânia, todos que nos acompanham. Me chamo Diego Ramos, sou técnico de segurança do trabalho, gestor financeiro, especialista em direito trabalhista, previdenciário e tributário. E espero poder contribuir com todos aqui para a gente debater sobre esse tema de total relevância e que no futuro bem próximo vai impactar milhares de empresas aqui no Brasil, né? E já é parceiro daqui da gente, assim, há Já. mais de 9 anos também? Não, né? 9 anos não, mas pelo menos há 5 ou 6 já. Então o sócio é só o Robinho, né? O sócio é só o Robson, é só o Robinho. Eu ainda estou naquela fase, estou engatinhando ainda, né? Bora lá, Diego. Vamos. Vamos começar então, né, Robinho, assim, ele explicar um pouquinho o que é o PPP. Pronto, vamos lá, né? É importante que a gente comece pelas origens, né? Então, o PPP, nessa sigla antiga, essa sigla de 2004, trata a respeito do perfil profissiográfico previdenciário, que tem como objetivo contar toda a história laboral do trabalhador dentro daquela empresa ao qual ele prestou serviço durante todo o seu contrato de trabalho, né? Então, o PPP vem com o objetivo de visar remuneração do trabalhador, se bem que remuneração não diretamente, mas ela está meio que embutida no contexto, mas funções, cargos aos quais ele estava lotado, setores, fatores de risco ambientais. Temos também as medidas de controle e prevenção aplicadas por parte da empresa. Então, a gente tem uma gama muito grande de informações que informa para a Previdência, que informa para a Receita Federal como é que está o status daquele trabalhador dentro daquela empresa. E é engraçado, quando começou o pessoal a falar mais do PPP, a maior dificuldade que eu tinha era de falar. Perfil profissiográfico previdenciário, né? Que assim, o pessoal, quando é que estourou essa coisa do PPP? Não o eletrônico agora, Diego, assim, o PPP mesmo, assim. Obrigatoriedade, foi a partir de que ano? Pronto. O PPP ele começou mesmo, gente, a partir do dia 1º de janeiro de 2004, né? Uhum. Quando veio a Instrução Normativa 99, introduzindo esse novo formulário dentro do nosso ordenamento jurídico, né? E substituindo naturalmente os antigos formulários previdenciários. Tínhamos o SB40, o DIR-BEM 8030, o DSS 8030, dentre outros a mais. Cada qual com uma formatação específica, mas é um PPP para substituir todos eles. E assim, Diego, por exemplo, ó, você falou 2004, né? Aí quando for, vamos supor que uma pessoa vai se aposentar em 2014. E o que estava para trás antes de 2004, eram esses formulários que eram norteadores? Exatamente, Solânia. Dentro de cada período, né, de cada faixa temporal, digamos assim, tinha um formulário que regia. Nós temos durante um período de IBEM 8030, que depois foi migrado para o SB40, até desaguar lá na frente no PPP. Para esses períodos anteriores a 2004, o trabalhador, ao se aposentar, ele precisa apresentar na Previdência esses antigos formulários. Confesso que acho difícil desses funcionários disporem desses formulários tão antigos. Assim sendo, se já fosse eletrônico, né? Se fosse eletrônico seria mais fácil, com certeza. Mas, naturalmente, o que acontece? Como as empresas não dispõem dessas informações tão antigas, não tem problema nenhum, na verdade não tem problema nenhum, ela trazer esse período antigo e formatá-lo dentro do PPP. Certo? Então, com o PPP, ela entrega, né? Entrega até então junto à Previdência, junto com outros documentos, para poder dar entrada na aposentadoria. Uhum. Certo?
Sim, alguma coisa, Robinho? Sim, é assim, de grande, assim, qual é a importância do PPP com relação a empresas que teoricamente não teriam riscos ocupacionais, né? São grande dúvida dos nossos clientes, porque é uma lojinha, né? Não tem risco, aqueles riscos para monitoramentos, né? Físico, químico e biológico, só tem os riscos ocupacionais. Qualquer empresa tem a obrigatoriedade de fornecer esse documento ou não? Ou só as que têm riscos? Só que tem aposentadoria especial, Isso, tipo, que né? faz jus à aposentadoria Isso. especial? Robson, você fez uma excelente pergunta, meu amigo. E o ponto, assim... Não puxa o saco do Robinho, não. Não, mas a pergunta foi boa, meu. O Robson já Que a começou com a maioria dos pergunta nossos clientes top tem de essa linha. dúvida. A minha empresa ela é uma lojinha, ela não é uma indústria. Eu tenho que emitir esse documento para meus empregados, Pronto. no seu desligamento. Pronto. O primeiro passo é entender se o teu empregado ele é CLT, né? Porque às vezes, lógico que quando a gente usa essa conotação empregado, Já é parte do CLT, princípio que ele é CLT, Uhum. né? Então, assim, se o teu empregado ele está exposto a agentes nocivos, a tua empresa precisa emitir o PPP. E se não está, né, Robinho? A Isso. questão é exatamente Agora, isso. se a tua empresa não está exposto a agentes nocivos, em tese, Como é que a empresa ela vai identificar se ela está exposta aos agentes nocivos? para isso ela precisará ter o mínimo documento base, né? Que é o LTCAT. A gente O vai que ele é que vai- perguntando, viu, ô Diego? A gente vai perguntando exatamente para o Diego dizer o que a gente quer ouvir, né? Não? Não, mas naturalmente a gente vai chegar nessa resposta, que é o quê? Que é justamente a empresa dispor de um documento base que vai informar se de fato o trabalhador está exposto a agente nocivo ou não. Porque qual é, do meu entendimento, o grande gargalo hoje ainda? O que é de fato o agente nocivo? Porque eu tenho que trazer o conceito previdenciário. E eu acabo mixando isso com direito trabalhista. Certo? Trazendo a perspectiva trabalhista. Bora voltar um pouquinho aqui. Então, assim, só doutora, complementando aqui, então, resumindo, então, se a empresa elaborou o LTCAT, Sim. viu que ela não tem agentes nocivos no seu ambiente de trabalho, né? Então, ela não tem a obrigatoriedade de emitir o PPP, o colaborador, no seu desligamento. Se ela declara que não tem, ela não precisa emitir. Por Mas quê? aquela declaração, né, que tem de... A declaração, na verdade, o Solane, ela vem com o intuito de substituir essa documentação tradicional para poder informar que naquela empresa não há exposição a fatores de risco. Vamos pegar como exemplo que trata a nova NR1, Disposições Gerais. Por exemplo, os portes empresariais MEI, MEI e EPP, esses portes empresariais cujo grau de risco é 1 ou 2, que não tenha, por exemplo, risco físico, químico, biológico, em tese a empresa não precisa alimentar, não precisa produzir o PGR, não é isso? Sim. Estou trazendo aqui só com uma analogia para a gente poder entender. Beleza. Mas pode ser que na visão trabalhista ali não se apresente fatores de risco. Mas no critério previdenciário, Sim. fatalmente se apresentaria. Entendi. Né? E como do contrário pode ser verdadeiro também. Então, num contexto como esse, o que a gente poderia fazer? Na verdade, o que a empresa poderia fazer? É melhor que ela produza, já que a gente está falando de social, está falando de direito previdenciário tributável nesse aspecto, produza o LTCAT. E se o LTCAT informar que essas informações condizem com realmente a tua linha de pensamento, ou seja, não tem fator de risco presente no meu processo produtivo em cargo e função nenhuma. Certo? Você pode não alimentar o PPP. Agora, eu entendo que isso ainda está um pouco assim, confuso ainda. Porém, mesmo teoricamente sem alimentar, as informações vão estar lá no E-Social, vão estar lá tudo bonitinho. Com certeza. Então, já está praticamente como se fosse um PPP, dizendo que aquele período você não trabalhou, é exposto a um agente nocivo que justifica uma aposentadoria especial. Exatamente, porque no final das contas, em tese, o principal objetivo do PPP, o principal, mas não só isso, é informar se o trabalhador tem direito ou não à aposentadoria especial. O PPP, de qualquer maneira, ele vai ser produzido porque as informações do departamento pessoal vão nutrir o cabeçalho do PPP. Nome completo. Nesse razão novo momento social. agora. Na verdade, já desde o físico, né? Tá. Quando a gente pega o cabeçalho, tem lá qual é a razão social da empresa, qual é o CNPJ, qual é o CNAE, nome completo do trabalhador, se ele é portador de deficiência habilitado ou se ele é um reabilitado profissional,
né? Precisa informar se ele trabalha em sistema de revezamento ou não. Então, tem um grupo de informações que desde o PPP físico já vem sendo alimentado, que poderia naturalmente ser alimentado por profissionais da área de departamento pessoal ou recursos humanos, sem problema nenhum. Vamos voltar aqui um pouquinho, Diego, que às vezes a gente começa... da plateia, né? Então, Diego, assim, em linhas gerais, a gente vai ter um documento que o objetivo principal dele é servir para aposentadoria especial, para comprovar, né, para mostrar para o INSS que aquele trabalhador esteve exposto àquele risco, né, seja físico, químico ou biológico, e comprovar que ele tem direito à aposentadoria especial. Exatamente. Basicamente isso. Só um comentário aqui, para quem está ouvindo a gente assim no YouTube, vocês vão ver uma voz. Uma voz apenas. Ela não vem do além, ela está nos bastidores, né? Essa é a Raíssa, é a nossa marketing, videomaker, então tá ali nos bastidores, mas ela tá aqui, né? Então, para quem tá ouvindo no Spotify ou em outras plataformas, ok, né? Mas quem tá no YouTube vai dizer, quem é? Cadê? Eu juro que não estou vendo, né? Mas só organizando aqui, voltando aqui um pouquinho, Diego, antes de completar aí, que assim, senão quem não entende, quem não trabalha diretamente com isso, vai confundir um pouquinho. Vamos fazer uma linha histórica, né? Sim. O PPP, com esse nome, Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, você vem de 2004. Sim. Ele vem como forma física Isso. até agora, 2021, que ia começar, foi adiado para 2022, correto? Perfeito, correto. Vamos lá, começando assim, a gente fala muito desse documento, né? Assim, vocês dois e a Raíssa, a gente já fez outro podcast sobre o LTCAT, a gente sabe que ele é o que dá base para o PPP, independente de ser físico ou de ser eletrônico. Perfeito. Independente, digital, sei lá como se chamar. Vamos lá, fala um pouquinho das diferenças do físico, porque a finalidade é a mesma. Sim. Né? Sim. Mas fala para quem está ouvindo aqui a gente, quem está vendo, qual, né, Robinho, é importante fazer esse comparativo. A diferença do documento físico para o documento eletrônico. Vantagens, desvantagens, se você enxergar alguma. Fala alguma coisa assim para a gente ir fazendo toda essa sequência temporal. Perfeito. Vamos lá. Diferença básica entre o PPP físico e o PPP digital. Né? É que um é físico e outro é digital, né? Começa por aí, né? O veículo muda. Mas assim, tem algumas diferenças iniciais que eu vou dizer que causou uma certa polêmica, né? A gente daqui a pouco vai fazer uma tratativa sobre isso quando chegar lá na parte de monitoramento biológico. Isso acho que foi uma das grandes diferenças. Mas, vindo do início, houveram algumas mudanças que foram expressivas, né? Como, por exemplo, a saída do a saída do NIT para o lançamento oficial do CPF do trabalhador, se bem que o NIT... Fala o que é NIT, para quem não sabe. É o número de identificação do trabalhador. Sim. Tá, gente? É um registro que tem como equivalência o CPF, mas é uma tipologia utilizada pela Previdência Social, tá? Mas para deixar ainda mais clara essa informação, houve essa substituição. Então, sai o NIT e entra o CPF. Certo? Outra informação também que mudou é justamente com o que diz respeito ao campus dos registros ambientais. Agora a gente vai ter que começar a fazer uma tratativa maior da questão das medidas de controle e prevenção empregadas por parte da empresa. As medidas administrativas ou de organização, fazer a citação à questão das medidas de controle, os EPIs, começar a testar o nível de eficácia desses EPIs. Então, começou a explorar esse tipo de informação de maneira um pouco macro, um pouco diferente do que acontecia no PPP físico. Em tese, o que ainda acontece? Eu não vou nem acabar com o PPP físico, não, porque até o final do ano ele ainda tá aí, né? Uhum. Se bem que ainda tem um detalhe importante, tá, gente? Se vocês me permitem fazer aqui um recorte temporal importante, o PPP digital hoje, o nosso atual PPP físico, ele já está no escopo do PPP digital. Sim, desde maio deste ano. Já... Né? Então, quando veio a instrução normativa 133, alterando lá o anexo 12 da 128, no que traz um novo layout do PPP, então, na verdade, desde maio deste ano, eu acho importante deixar isso claro para os nossos telespectadores, né? De que esse PPP digital,
esse layout, essa formatação, digamos assim, já tem que estar sendo trabalhada desde maio deste ano. No modelo físico. Só que no modelo físico. Uhum. Tá? Então, beleza, feito esse recorte que é importante, a gente entende que essa nova gama de informações, ela faz com que o empresário ele possa explorar um pouco melhor essas informações e começar a testar se realmente as suas medidas de controle e prevenção são de fato eficientes. E não tem como ser emitido um PPP sem você ter, quer dizer, até se a gente for ver um histórico, tudo bem, mas assim, o ideal, né, é o quê? O documento base é o LTCAT. Exatamente. E aí, quando aconteceu muito, Diego, aqui que a gente sofreu muito com isso, né, Robinho? Quando foi em janeiro, Bastante. veio aquela enxurrada de gente querendo fazer LTCAT de última hora. Foi ou não foi? Sim. Aí, quando surgiu a notícia, né, de que o PPP tinha sido adiado para janeiro, aí muitas empresas resolveram não fazer mais. O que é um erro? Total. Solânia, total. Né, Concordo Robinho? A gente não plenamente. sofreu com isso aqui? Demais. E o que é que vai acontecer no meu entendimento, Solânia e Robinho? Essas empresas que acabaram, no meu entendimento, perdendo a oportunidade de startar a sua documentação, se antecipar, se adaptar, se habituar, compreender com calma, vai ter que correr contra o tempo novamente, porque estamos agora no final de novembro, o governo não se pronunciou como fez ano passado, postergando o PPP, né? A entrada do PPP digital. Eu acredito que o governo não fará isso este ano. Com certeza, acho Eu que não acredito Também nisso. Não, concordo com você. Né? Então, assim sendo, daqui para o dia 1º de janeiro de 2023 é um pulo, gente. É um pulo. Né? Então, assim, essas empresas que estão deixando para os 45 do segundo tempo... Vão sofrer. Vão sofrer. E Robinho, vão sofrer. Você que está mais assim em campo, né? Com os clientes, com as pessoas. Na tua visão, você acha que eles declinaram dessa proposta por uma questão mesmo de que brasileiro deixa para a última hora, porque acham como os outros documentos que têm uma periodicidade anual e, não vou fazer agora não, porque no fim do ano eu vou ter que fazer de novo, ou porque vamos ver o que é que dá, ou porque só por não ser obrigatório mesmo? O que é que tu acha, assim, pelo que tu via, né, no dia a dia? Pela minha percepção, pelo contato que a gente tem com os clientes, a grande maioria é mais por conta realmente, né, esse jeitinho brasileiro. De deixar para a E última deixar hora. para a última hora e cria uma expectativa de achar que o governo ele vai postergar mais uma data. Né? Acho que não vai rodar, porque não vai rodar, enfim. Eu acho que é mais por esse hábito mesmo de sempre deixar para a última hora. E assim, não se fala em PPP sem se falar em LTCAT, né? Exatamente. Não tem como a gente deixar de explorar o LTCAT. Também, Diego, tem uma dúvida muito grande dos nossos clientes, quando a gente vai fazer visita, né? Se a gente não tem o LTCAT, e aí como é que a gente vai elaborar o PPP do colaborador? Fácil ali. Né? Existe algum outro documento específico ou a gente tem que recomendar para a empresa a elaboração do LTCAT? Robson, existir outros documentos existem. Né? Mas não são legais, né? Assim, até são, Solânia, legais. Onde é que, no meu entendimento, mora-se o perigo? Quando você utiliza o PGR, né? O antigo PPRA. Isso. Que na época tinha o antigo PPRA, tínhamos também o antigo PCMAT, né? E o próprio PGR, mas da mineração, né? Esses documentos, e hoje todos eles englobados no formato do PGR, né? Todos isso. substituídos por ele, eles já são refutados pela legislação há muito tempo. A Instrução Normativa 45 de 2010 permitiu essa substituição, a Instrução Normativa 77 de 2015 permitiu, e a Instrução Normativa atual 128 também estende para esses documentos base a sua substituição. Mas no meu entendimento, onde é que está o problema? Eu preciso ter um olhar muito cauteloso quando eu for formatar o meu PGR, de embutir ali a legislação previdenciária e tributária. Que não acontece que na não maioria. acontece, Solane e Robinho. Não Verdade. acontece. Vão olhar para o PGR com escopo de documento trabalhista, que de fato ele é, seguindo as regras do direito trabalhista. Sim. Lógico, legislação previdenciária e tributária faz menção à formatação trabalhista? Faz.
Só que dependendo do meu objetivo para produzir o documento, quando eu vou, por exemplo, produzir o PGR, eu posso olhar só para o polo trabalhista. Perfeito. Porque ele digamos, a ordem mandatária. Mas quando eu olho para o LTCAT, eu vou seguir a regra do direito previdenciário e tributário. E assim, para a gente que tá na área, ok. Mas para quem não tá, para o pessoal do RH, para o pessoal administrativo, para o dono da empresa, é muito difícil entender esses dois documentos se na maioria das vezes é feito pela mesma equipe. Né? Você pega um LTCAT e você pega um PGR, quem que faz? Quem na maioria faz é o engenheiro, assim, tira RT, tudo é o engenheiro, Sim, junto com a sim. equipe técnica, não é isso, Exato. Robinho? Então, assim, é a mesma equipe que está lá o tempo todo olhando muitas leis trabalhistas e que ele acha que pode ser a mesma coisa. E não é. Não é. Tanto Não é, é. gente, que o LTCAT, para ser substituído pelo PGR, né, ele precisa atender a 12 pré-requisitos. 12. Que nós nem vamos entrar nisso agora. Que nós nem vamos entrar Porque senão a gente nisso. vai dar um nó no juízo de quem está ouvindo. Com certeza. A gente até pode fazer Outro mais à frente um podcast, podcast só sobre isso. Né? Migração do LTCAT para o PGR. Né? Batizando assim. Mas, gente, são 12 pré-requisitos. E que, se você me permite, Solânia e Robinho, até para muitos profissionais da área de segurança do trabalho, isso dá um nó na cabeça. E quando se Então- fala, quando chega naquele ponto do ruído? Pronto, o ruído é um excelente exemplo. É o agente mais polêmico. Opa, mas eu uso. É a taxa de troca 5 ou é a 3? Não, não vamos entrar nisso aí, Né? não. Vamos não. então aqui, Vamos, a pula, gente- pula. Mas só onde você citou o melhor exemplo de todos. O ruído é o agente mais polêmico que nós temos na área de segurança do trabalho. Então, Mais talvez polêmico. não. Com São certeza critérios diferentes. vai ficar né? mais Totalmente simples, diferentes. um custo-benefício melhor, exatamente você ter os dois documentos. Exatamente. Até porque a gente fez um podcast muito bacana, quem quiser assistir, eu indico, com o Ricardo, e que ele falou muito sobre o LTCAT. O Ricardo é sensacional. Né? E aí, assim, a gente vê que o PGR é um documento vivo, ele pode ir mudando naquele dia a dia. Isso. O LTCAT não, né? Ele é o agora, eu estou mostrando Isso. agora, Isso. não é o passado nem é o futuro, né? Perfeito. É o que está ali. Exato. Então, assim, fica muito confuso para a gente fazer esse trabalho aí para as pessoas mesmo, né? Não para o profissional. Com certeza. E aproveitando o seu excelente exemplo, Solânia, puxando aqui o sentido etimológico da palavra, eu tenho que o programa, como você bem disse, ele é dinâmico e ele precisa se ajustar para tornar sempre um ambiente agradável, saudável, propício a boas intervenções. Sim. E o laudo, ele é conclusivo. O laudo, penso eu, ele não é para ficar dançando como Não. o PGR dança. De jeito nenhum. O laudo é para chegar, como você bem disse, Ou está não é. enquadrado ou não está enquadrado e acabou a história. Acabou. E acabou. Se eu mudar o PGR 40 vezes, eu teria de alterar o meu LTCAT 40 vezes Se para ele tiver havido acompanhar. alguma mudança, né? Significativa. Mas ele tem que acompanhar uma tendência, mas entendendo que o papel dele enquanto laudo é ser conclusivo, emitir um parecer técnico definitivo para aquele momento, como você bem disse. Então, tornar o laudo um documento de gestão, no sentido de administrar informações e Isso montar um não plano de existe. ação, Não um existe. cronograma, isso não existe É. em canto nenhum. Então, por isso que apesar da legislação ela ser aberta a esse tipo de intervenção, digamos assim, mas existe um risco muito elevado da empresa adotar essa medida e assim ela ter a maturidade para saber administrar e entender o que ele vai usar no polo trabalhista, o que ele vai utilizar no polo previdenciário e o que ele vai usar no polo tributário. Então, não acho que dê muito certo isso não. Diego, o PPP eletrônico começa a partir do dia 1º de janeiro, Sim, não é isso? sim. E De vamos lá. 2023, né? Isso, De 2023. sem alterações, né? A gente estava conversando aqui antes e é bom até para passar para o pessoal uma Sim. coisa. Vamos supor, tem um colaborador que ele trabalha numa empresa já há 15 anos, Certo. né? 15 não, 10 anos, mas ainda vai passar mais 5 para frente, né? Daqui a 5 anos ele se aposenta.
O PPP dele, eletrônico, teoricamente não, na prática, a partir do dia 1º de janeiro. Perfeito. Então, como é que vai ficar esses 10 anos para trás? Ele vai ter 2 PPPs, um físico e outro eletrônico? Perfeitamente. Ou tem alguma forma da gente embutir ali naquele local, eu vou dizer Naquela assim, plataforma, naquela plataforma, né? o que ficou Parte para trás? retroativa, né? Retroativo. Do monitoramento Existe? dos riscos. Perfeito, gente. Excelente pergunta, Solange. Não, nós temos aí 2 momentos. A gente, de fato, né, terá 2 PPPs numa ocasião como essa. A empresa vai fornecer esses 2 veículos. Vai ter o PPP digital com as informações atuais dele, que é a Previdência, a Receita Federal, Caixa Econômica, todos os órgãos competentes já terão Sim. acesso à informação em tempo hábil. Ok, tudo certinho, né? E a empresa ainda vai ter que fornecer o documento físico para que ele possa armazenar aquele período antes da entrada do PPP digital, porque ele vai ter que juntar aquela documentação e protocolar lá no INSS. Então, ele vai ter essa combinação aí de períodos para poder dar entrada futuramente na sua aposentadoria e assim poder, quem sabe, se aposentar, né? Me diz uma coisa, talvez eu vou fazer uma pergunta louca aqui agora, tá? Faça. Você acha que as empresas, vamos supor, de final de dezembro, as empresas já têm que se preocupar, digamos assim, com esse PPP físico? Tipo assim, deixar tudo prontinho, tudo direitinho, pronto. Aqui está o PPP físico de todos os meus colaboradores, a partir de agora, vida nova. Isso é interessante ou não se pensa nisso ou é loucura mesmo? Não diria que é loucura, mas infelizmente, Solânia, eu devo dizer, Isso você não vai me acontecer, obrigou a lógico. dizer que isso vai acontecer. Ah, tá. Pensei que não ia acontecer. Não, ele vai acontecer, infelizmente. Por quê? Ou felizmente, né? Eu digo infelizmente, mas tendendo a ser felizmente, porque no final das contas é para gerar bons resultados. Não é Exatamente. Eu estou verdade? dizendo felizmente porque senão vai ficar perdido no tempo. Sim, sim, se perde no tempo e essa transição acaba provocando isso. Ah, meu Deus, e agora é tudo digital, é tudo digital, é tudo digital. Eu não sei mais nem onde é que eu guardei os meus documentos físicos. Exatamente. Eu sei que está por aí. E o problema está aí. Essa documentação para trás, o quanto antes você puder formatar dentro dos padrões atuais, guardar essa documentação em acervos próprios, em acervos adequados, montar seus prontuáriozinhos, digamos assim, tudo dividido, é melhor porque isso vai evitar uma dor de cabeça lá na frente, naturalmente. Esse PPP, Diego, ele já pode, por exemplo, ser entregue ao colaborador, mesmo sem a demissão? Pode. Pronto, é isso. Porque assim, Pode. eu estou te falando isso porque a gente já tem cliente que está nos solicitando isso. Tipo assim, vamos organizar aqui no fim do ano o PPP físico, eu quero entregar logo a todo mundo e tudo, para eu me ver livre e vou começar tudo direitinho em janeiro. Não que até agora não tenha sido direitinho, né? Sim, sim. Mas, Solanha, olha, a empresa que pensa assim, ela está de parabéns indo e voltando 1000 vezes. Uhum. Por quê? Porque elas não estão somente se antecipando a era digital que daqui a pouco vai predominar, na verdade que já está predominando, né? Uhum. Mas ela já se organiza, já entrega tudo para os trabalhadores que é de fato devido a eles, tudo protocolado direitinho, né, da maneira como a empresa venha trabalhando. Mas é porque, de fato, o PPP, ele é um instrumento que é de posse de direito do trabalhador. E não é só como as empresas pensam no ato da demissão. O PPP pode ser solicitado por parte do seu trabalhador a qualquer momento, Sim. com contrato de trabalho ativo, sem problema nenhum. Até porque ele pode querer fazer uma contabilidade da aposentadoria, de quanto tempo. E onde, falta. com o digital, Diego, onde que ele vai ficar olhando isso? Porque eu sei que com o físico agora já tem como. Já tem como olhar. Tem. Mas com o digital, como é que vai ser isso aí? Bom, vamos lá, Solange. Com o digital, na verdade, o digital ele tende a facilitar o acesso às informações justamente pelo fato de ele ser online. As informações agora são tratadas de maneira online, de maneira digital. Mas a fonte desde os tempos de PPP físico é o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É aquele extratozinho que você, trabalhador, acessa quando vai lá no aplicativo do meu INSS e coloca lá, clica lá no extrato CNIS. As suas informações, boa parte delas estarão lá, bem como em outros campos também, né? Então, se, por exemplo, um trabalhador ele está exposto a agentes nocivos aos quais conceda aposentadoria especial, ele, desde hoje, ele já consegue fiscalizar isso junto ao extrato do CNIS dele.
Por exemplo, o trabalhador tem direito à aposentadoria especial de 25 anos. Então, a empresa está recolhendo ali o FAI de 6%, declarando para a Receita Federal e informando isso no estado do CNIS do trabalhador. Aliás, informando isso junto ao cadastro do trabalhador. Perfeito? E o CNIS, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação para o seu trabalhador e vai informar diretamente a fonte, colocando lá códigos. Gente, existem vários e vários códigos que são utilizados pela Previdência Social. Cada tipo de benefício é identificado por um código. Como a gente está falando. Enlouquece. Então, eu até deixo aqui o adendo para que o trabalhador não fique precisando se preocupar em decorar todos aqueles códigos que tem lá, não. Porque, salvo me engano, chega em torno de 40 códigos. É muita coisa. Mas, trazendo aqui para a nossa temática, entender se ele sabe que ele tem direito à aposentadoria especial. Como é que, por exemplo, ele pode identificar lá no extrato do CNIS se a empresa realmente está promovendo o recolhimento? Digamos que ele tenha direito à aposentadoria especial de 25 anos. Isso tudo lá no digital, entra Isso no meu lá INSS, no aplicativo, né? do meu INSS. Sim. Isso, ele acessa lá pelo celular dele ou pelo computador, né? O desktop, notebook, enfim. E aí ele vai lá no estado do CNIS e vê lá. Se tiver a sigla, o código IEAN, que significa Indicador de Exposição a Agente Nocivo, /25, ou pode estar IEAN 25, ao qual acusa que é... Anota aí, gente, viu? Para quem quiser ir olhar, né? Anota aí. Já vai anotando, pega papel, caneta, anota essa informação, que é uma informação muito importante. Então, vai estar lá declarando dentro daquela competência, ou seja, dentro daquele mês que a empresa promoveu o recolhimento, fez o repasse para a Receita Federal, Receita Federal toma conhecimento, bem como a Previdência, que a Previdência comunica ao seu trabalhador através lá do seu aplicativo. Então, ele consegue acompanhar desde já, no próprio aplicativo, essa informação, por exemplo, né? E com a entrada do digital, isso tende a ficar ainda mais bem atualizado, digamos assim, porque as informações todas naturalmente serão online, tratadas praticamente em tempo real. Com relação ao digital, Diego, como é que a empresa ela vai enviar essas informações para o governo para ser emitido o documento, o PPP eletrônico? Como é que ela vai encaminhar essas informações para ser emitido esse documento? Onde? Qual local, qual é a fonte, né? qual local, é de forma online, enfim, como é que ela vai alimentar essas informações do levantamento, do monitoramento biológico, monitoramento dos agentes nocivos, né, do LTCAT, lançar no governo para depois ser lançado o PPP. Como é que a empresa vai fazer Porque isso? até então, né, Robinho, as empresas pedem para a gente tem todo o lançamento do arquivo XML, do LTCAT, Isso. dos agentes nocivos, né? Tudo Isso. bem. Aí daí elas se preocupam, é uma pergunta que sempre faz, como é que isso vai ser transformado em PPP? Olha, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Essa informação, eu também cacei um bocado. Eu também cacei. Vamos aguardar, porque é engraçado. Olha, essa pergunta, ela é muito importante porque realmente é uma incógnita para milhares e milhares, não só de empresas, não. Para nós consultores porque também. a gente estão perguntando e a gente fica, né, Robinho? A Assim, gente já Exatamente. consegue enxergar Procurando que respostas. esse grande E-Social é nada mais ou nada menos do que o próprio PPP. Uhum. Então, pegar alguns eventos de folha de pagamento, pegar os eventos de SST, pegar alguns eventos de contabilidade, vão dar origem ao PPP. Isso aqui a gente está falando a depois dele grosso modo. eletrônico, vai ter como imprimir e dar para o funcionário, tipo isso? Possível será. Possível será. Mas como ele vai ser trabalhado já em meio digital... Vai ter essa necessidade, né? Mas tu sabe que tem funcionário, não, mas eu quero o meu, eu quero papel, né? Tem Por gente que isso ainda é que bem ligada a papel. Com certeza, e por isso que isso ainda é possível, né? Essas informações foram plotadas em um arquivo, por exemplo, XML, e a empresa fazer a conversão para o arquivo em PDF e naturalmente poder imprimir. Eu vejo como isso sendo muito possível. Vejo como sendo muito possível, porque como você bem disse, Olane, tem a turma que gosta do papel impresso ali guardado. Senão não acredita que Não. tá lá. Mas entendendo esse trabalhador de que as informações dele também já estarão no sistema do governo. Então, ele guardar o papel pode ser algo pessoal, realmente. É uma segurança que ele sente que terá ali, de que realmente a informação ela está presente, mas o sistema governo, na verdade, né, ele já terá acesso a esses dados. Agora, como tudo isso vai se converter de fato no PPP,
eu confesso que para mim também isso não está muito claro. Se será adaptado algum tipo de sistema dentro da plataforma de social, que com alguns cliques será convertido no PPP, ou se ele vai ser disponibilizado para o governo de maneira estratificada. Por exemplo, hoje o departamento pessoal envia os eventos de folha. Ele envia para o governo os eventos de folha, como sempre foi. A SST envia os seus. Né? E esse conglomerado de informações, a empresa declara que encaminhou as informações que dão origem ao PPP e o trabalhador recebendo essas informações lá no CNIS dele, dentro do aplicativo do meu INSS. Foi a informação mais próxima nas minhas pesquisas que eu cheguei. Você falou, a gente falou aí do papel, né? Sim. Eu acho, sabe, que as pessoas devagar vão se desmembrando, como é assim, vão desmamando desse papel. Sim. Por quê? O que é que acontece? Pensa esse senhorzinho que está trabalhando, que vai se aposentar, ou uma pessoa que não tem muito acesso à tecnologia, ela vai ter, até um certo momento, ela vai ter que ter o PPP físico e, a partir de então, o digital. Sim. Tá? Então, na cabeça de alguns trabalhadores, não sei se você entende, vai ter um vácuo. Eu tenho aqui, tá aqui, tô pegando, palpável, meu PPP até aqui. Né, Robinho? E a Sim. partir daqui, por que eu não tenho? Aí, para explicar que tem, mas é no digital, por isso que eu perguntei a possibilidade de imprimir e ele ficar feliz que tá ali com tudo direitinho, entendeu? Com certeza. Eu acredito, Solane, e vejo isso como plenamente possível, né? Fazer essa conversão, entregar a via física para o trabalhador para trazer esse alento a ele. E no passo que também concordo com você, quando você informou que esse desmame vai acontecer, e vai. Até porque as gerações que estão vindo pela frente já são gerações digitais. Uhum. Então, para eles vai ser ainda mais fácil. Com certeza. E já nasce com o celular na mão. Já nasce. Eu não vou longe. O meu filho tem 4 anos de idade, João Gabriel. Ele dá uma aula como é que usa um celular pro meu pai. Não, eu ouvi dizer que ele estava passando um zap para a filha do Robinho, que tem 4 anos também. É verdade. Certo, né? Bem, depois nós temos que conversar, viu? Eu ouvi dizer que ele estava passando um zap para a Sofia, eu nem ia comentar não, mas é verdade, viu, Salane? Diego, também tem alguns questionamentos que alguns empresários às vezes questionam a gente, por conta que muitas vezes eles fazem, né, lá Sim. o governo faz a retenção, né, desse tributo, por conta dessa aposentadoria especial desses colaboradores, só que os colaboradores, quando vão consultar lá na Previdência, não consta no histórico dele, né, a exposição a esses agentes nocivos, que ele faz juiz a essa aposentadoria especial. Quem é que vai atrás, no caso, para saber, para ter direito a esse benefício, o trabalhador ou o empregador? Excelente pergunta, Robinho. O trabalhador fará isso. Por quê? Porque ele foi o primeiro profissional que identificou a ausência dessa informação lá no aplicativo dele, no meu INSS. Agora, onde é que está o primeiro problema que eu vejo aí, Robinho? É que o próprio sistema é falho. O próprio sistema lança as informações de maneira tardia. O próprio sistema é desatualizado. Por muitas das vezes, nós temos aqui vários clientes que promovem o recolhimento mês a mês. Lógico, porque mês a mês o trabalhador está exposto a agente nocivo, então ela promove o recolhimento. E só não que vai para lá, né? Exatamente, não vai para lá. O governo está recebendo. Ela tem um comprovante que ela está declarando. Está lá o DARF, pago direitinho, tudo direitinho, a prova está lá, cabal. O problema é que o trabalhador, quando vai acessar o meu INSS, o aplicativo dele, ele não tem acesso a esse código. Mas por quê? Porque, por vezes, o sistema está desatualizado. Né? Então, ele vai recorrer, ele pode contratar, por exemplo, Robson, um advogado previdenciário para fazer uma revisão e constatar se realmente essas informações estão sendo lançadas. E esse códigozinho vai estar lá no PPP eletrônico, não é isso? Vai. Né? Que já está hoje lá, né? Mas assim... Já tá. Hoje ele se identifica no PPP através da GFIP, né? Sim. Isso quando eu digo hoje, na verdade, desde quando o PPP foi instituído, né? Então, ele se manifesta através dessa condição. E a gente só vai se ver livre um pouco, se ver livre entre aspas, né? Desse tanto de papel, daqui o quê? Há 25 anos? 30 anos?
Porque aí vai estar Eu- tudo digital, né? Com certeza. Eu acredito, sabe, Sônia, pode ser até que seja um pouquinho antes, talvez Não, com eu digo 15, viver 12 Mais livre. 15 anos, eu acho. Não, eu tô também dizendo acho viver isso. livre no sentido assim de a pessoa não precisar de ter o PPP físico mais, porque já virou a chave total, Sim, sim. né? Creio eu também que o governo deve criar outra maneira, né? A parte retroativa dos anos anteriores, que não tinha obrigatoriedade, criar algum campo de lançar essas informações alimentar, né? retroativas. Para quem Para quando tem. o colaborador sair, já Pode sair ser. todo Pode ser. documento eletrônico. Pode ser. Eu concordo plenamente com vocês. Tanto é que a gente entende que, na verdade, gente, o PPP digital, ele está sendo startado agora, né? Ele vai começar oficialmente para valer, digamos assim, a partir do dia 1º de janeiro. Então, assim, vai ser uma grande experiência, não só para nós empresas, né? Para nós trabalhadores, O governo mas também, para né? o próprio governo também. Então, naturalmente, eu também acredito nisso, Robson e Solânia. Esses ajustes, eles viram com o tempo. Sim. Eles viram com o tempo. Sim. E à medida que as gerações vão passando, essa versão física, Vai- ela tende a ficar obsoleta, Exatamente, ela tende a ficar extinta. para trás. E tudo naturalmente está mais fácil e de pronto acesso à mão, né? E vai ser complicado, assim, as pessoas que deixaram para a última hora vão sofrer muito, né, Robinho? Porque se o ano passado já sofreram, agora muita gente tem o PPP, tem o LTCAT físico, mas vai precisar do PPP digital. Aí muita gente não tem LTCAT de jeito nenhum. Quer dizer, fica uma confusão e não adianta querer com 2 dias que esteja tudo pronto, porque a coisa Exato. não Não tem funciona como. assim, Exatamente. né? Não Infelizmente. funciona. Então, para um alerta, né? Como diz o Leonardo, dica de milhões. Ele diz assim: se você não tem seu LTCAT, se você não está com sua documentação em dia, corra, porque já está atrasado. Com certeza. E aproveitando o seu excelente gancho, Solanha, eu fico muito preocupado quando eu vejo as empresas num ato desesperador de tentar declarar que não tem exposição a fator de risco. A todo custo. É. A todo Aí custo. Não, mas não tem... Chega a dar dor no juiz Não, da não tem gente. isso, porque assim, é querer de alguma maneira ajustar informações dentro do documento para não precisar declarar informação para o governo. Olha, cuidado quando você tenta mexer e remexer demais, para você não estar abrindo para você próprio passivos. Com Sim. certeza. E vários passivos. Aí a gente já dá a dica de assistir aquele podcast que a gente fez, né, Diego? Só com a parte Isso. tributária, com uma série de Isso, coisas. só ali com a parte financeira que a gente fez essa tratativa, trazendo a Aí. tributária, a trabalhista, os impactos que isso causa. É importante, quem não teve a oportunidade de assistir, assista. Para quem tá no YouTube, a Raíssa que tá ali, ela vai botar em algum lugar aqui que eu não sei onde é, né, Raíssa? Né? Ela vai botar em algum lugar. Vai estar aqui nas descrições, né? eu aqui nunca embaixo sei nas onde é. descrições. Então, eu acho que é importante as empresas elas estarem mais preparadas, estarem focadas em produzir bons documentos, do que ficar tentando, às vezes, quebrar a cabeça, Fazer ajustes. Né? fazer ajustes para tentar informar que não precisa produzir tais documentos. Porque agora a ideia é não esperar mais o auditor chegar na sua empresa, mas eu já fazer que, por exemplo, a Receita Federal faz há milhares de anos, que é o quê? É você declarar as informações para o órgão fiscal. E é interessante, você falou em Receita Federal, Diego, eu lembrei de uma coisa. Que quando o PPP eletrônico foi adiado, ok, o PPP eletrônico sim, as outras obrigações do E-Social, não. Permanece. Isso, perfeito. O Sônia. Ministério do Trabalho, eu lembro que na época, o ministro Era, na época que era a secretaria... era o Onix Lorenzoni, mas eu acho que era ministério, não Secretaria de Era Inspeção a do Trabalho. Secretaria Especial eu de sei que- Previdência e Trabalho. eu sei que na época ele falou o quê? Que esse ano ia ser mais educativo, que só ia ser educativo, não ia haver autuações, não é isso? Isso. Mas a gente tem que entender o quê? Que o E-Social não é só Ministério do Trabalho, Isso. né? Então, Exato. assim, em nenhum momento a Receita se pronunciou, concorda? Concordo plenamente. Então, todas essas pessoas que não estão informando para o E-Social esse ano inteiro, teoricamente, estão passíveis de multa. Perfeitamente. Estão Né? passíveis. E até complementando, Solene, não só estão passíveis de multa por parte da Receita Federal, como também constituição do crédito de maneira retroativa, com incidência de juros e multa. Né? Ou seja, ela não vai só pagar a multa por não ter declarado o recolhimento que era devido ao trabalhador,
mas também ela vai ter que pagar a multa, ela vai ter que recolher com juros e multa incidente. Sim. Então, assim, Retroativo, ela tem um né? impacto para fins de receita duplo. É a constituição do crédito e o auto de infração lavrado. Então, é um impacto muito grande. E como você bem disse, em nenhum momento a Receita disse que vai postergar o início da aplicação das penalidades, bem como a Secretaria de Previdência e Trabalho fez na época. Uhum. Só que a Secretaria de Previdência e Trabalho foi bem clara em dizer que vai dar esse prazo só até o dia 31 de dezembro deste ano. Porque a gente escuta muito, né, Solane e Robinho? Muitos clientes nos procuraram dizer, não, mas hoje o Ministério do Trabalho e Previdência disse que não tem mais multa de jeito nenhum. Uhum. Bom, eu não sei onde é que eles acharam essas informações, eu até tentei caçar, mas sem sucesso nenhum, mas não foi isso dito. E assim, a Não nossa foi isso. missão, a gente sempre fala muito aqui. A gente sempre fala o quê? Que vamos parar de olhar só para a questão multa. Isso. Vamos trabalhar além das NRs, além da legislação. Na hora que as empresas começarem a enxergar a SST não apenas como um não vou ser multado, eles vão enxergar o quanto vão poder salvar dinheiro na sua empresa. Com certeza. E a gente já Com fala certeza. nisso, a gente trabalha mostrando isso, né? Então, assim, isso é importante. O nosso argumento, entre aspas, né? Assim, o benefício primeiro para a empresa não fazer, deixar, o benefício não, a penalidade, né? Para a empresa não fazer esses documentos, não pode ser a multa, Com certeza. né? Porque os benefícios são bem maiores do que simplesmente não pagar a multa. Com certeza. Né? Com certeza. Robinho, como é que tá? como- Pode falar. Desculpa. Bem como, só aproveitando também rapidinho, a importância dos documentos, e eu entendo também, e defendo isso abertamente e largamente, que quando o empresário ele tiver a oportunidade de enxergar o seu trabalhador enquanto um ativo circulante não circulante dentro da empresa dele, ou seja, que ele começar a enxergar o trabalhador dele enquanto composição do balanço patrimonial, entender que esse cara bota dinheiro dentro da empresa dele, a coisa vai começar a mudar de figura. Com certeza. Quando ele entender que a segurança do trabalho ela é uma espécie de investimento e que sim, Não despesa. ela não despesa e que ela traz retorno e que ela agrega valor e que ela bota dinheiro no caixa da empresa, a coisa vai começar a mudar de figura. E Né? quando a gente falou em E-Social, um tempo atrás, a primeira preocupação, não era, Robinho? É se o E-Social vai ser como é que a gente diz? Um grande sistema de de multas, multas. né? Exato, né? Multa para cima e para baixo direto. O E-Social vai multar, de repente eu vou receber um e-mail já com uma multa, né? Quer dizer, a preocupação era muito multa, Sim. né? E não é E muito não é assim, além né? disso, é Não muito além. disso. Né? É muito além. Os benefícios são muito maiores, né? Com Do que certeza, com simplesmente certeza. não ser multado. Com E a certeza. minha pergunta que eu ia fazer para o Robinho é assim, o Robinho está mais em campo, né? Os clientes, eles estão com essa ansiedade do PPP eletrônico ou não? Tá tranquilo? Creio eu, pela minha percepção, acho que estão bem tranquilo. Olha que são clientes da Prolabor, né? Então tem que estar tranquilo mesmo. Estão bem tranquilo, porque boa parte deles já foram orientados com relação à elaboração dos documentos. A questão, a grande maioria das dúvidas é com relação a como lançar essas informações para o governo, Uhum. né? Que muitos deles não têm um sistema para poder formatar essas informações num arquivo XML para depois exportar para o governo, né? E aí está usando aqui o nosso, que a Aí gente utiliza já tem, o nosso né? A sistema, gente eles que faz. têm essa dificuldade, né? E por ser algo novo, né? Que ainda não tinha sido cobrado e a partir de janeiro de 2023 provavelmente, né, vai realmente entrar em vigor e realmente essa obrigatoriedade vai começar a partir dessa data. Creio que a dúvida mais deles é só mais como lançar essas informações para o governo, mas com relação ao PPP eletrônico já está bem tranquilo. Diego, tu que está mais fora do mundo clientes Prolabor. Porque assim, se o Robinho está muito em campo, mas muito, né, Robinho, na nossa carteira de clientes. Isso. Sim. E que teoricamente não, que na prática já tem os documentos prontos, já Sim, estão com Boa arquivo, parte. já tem com o arquivo XML todo lá Isso. bonitinho. Só no ponto de exportar. Né? Alguns já exportando, exportaram, né? né? Tudo direitinho. Tu que está no mundo fora dos nossos muros, digamos assim, existe essa preocupação, se agora vai mesmo, não tenho feito ou não?
Tipo Sim. assim, a pergunta é, nós profissionais, vamos, que a gente está preparado, mas assim, temos que nos preparar para esse boom de novo, igual foi em janeiro? Sim. Vejo que, assim, os meus clientes, né, os profissionais que a gente, né, as empresas, na verdade, que a gente vem acompanhando, já vem se preocupando com essas informações, já vem buscando entender como é que ela funciona. Atendo muitos empresários que eu fico muito feliz em compartilhar isso, que querem sentar e conversar sobre o assunto. É bacana. E eu tenho certeza que a ProLabor passa por isso também. Sim. Certeza absoluta. Isso é muito gratificante, porque quer entender esse sistema para poder justamente começar a tomar as suas medidas, né? Num passo que, infelizmente, muitos e muitos ainda vão esperar até o dia 31 de dezembro de 2022 para poder produzir a documentação, esperando que dia 1º de janeiro de 2023... Vem uma notícia. A documentação, foi adiado de novo. Ou já foi adiado, ou que a documentação já esteja pronta. Ah, né? tá. Se fosse o Natal, mágica, né? se fosse o Natal, eu ia dizer que esperavam que estivesse embaixo da rede, já o documento. Então, eu vejo assim, um andar interessante, eu vejo um retorno começando a ser satisfatório, muito bom por parte do mercado, no sentido de entender que o e-social está mais perto do que longe. Mas olhando para o mercado como um todo, pelo menos essa é a experiência que eu estou tendo, infelizmente ainda não vejo com aquele fervor que deveria estar. Porque naturalmente eu ainda converso com um empresário aqui otacular que quer pagar para ver. Não, mas devo lhe fazer bem-vindo ao clube, esse é o nosso desafio. Com certeza. Né? Orientá-lo, claro. Tá ali, né, Robinho, explicando, batalhando para que a SST seja vista com outros olhos. E essa é a nossa luta. Com certeza. A gente tem que mostrar que é um serviço que vai agregar valor para a empresa e que, naturalmente, ela irá se beneficiar com isso. Nosso papel como consultor é isso. É ser perseverante, é ser resiliente, é estar do lado do nosso cliente, buscando sempre orientá-lo da melhor maneira possível. Mais alguma pergunta aí, Robinho? A gente conversou tanto antes, né? E vamos ver, pode ser que a gente tenha... Provavelmente eu acho que o Diego já deve ter explanado, é sobre a questão da história do monitoramento biológico. Sim. Anualmente, as empresas elas vão ter que fazer essa reavaliação desse monitoramento biológico alimentar no sistema. Robson, olha que pergunta bombástica, meu. Tu deixou ela por último de propósito. Ei, Robinho, diga não, a gente dúvidas. Falou nesse podcast, a gente já tinha quase esquecido, né? Não é? Mas aí que a gente já tá na reta final e vê um Robson para poder... Contagem regressiva, já tá assim. Daqui a pouco a Raíssa levanta a mão ali. Robson, que pergunta sensacional. Porque veja só, foi uma das grandes mudanças do PPP, né, dessa migração do físico para o digital. Eu não vou nem dizer do físico para o digital, eu vou dizer do layout. Porque tem a história, assim, o LTCAT não é um documento que tem uma periodicidade. Ele é um documento elaborado uma vez, permanece as mesmas atividades, o mesmo processo produtivo. Ele é um documento que ele pode perdurar por 10, 15, 20 anos. Se não mudar nada na empresa, exatamente, né? Atestar que nada mudou. E com relação a esse monitoramento biológico, anualmente as empresas vão ter que lançar essas informações, embora que sejam os mesmos agentes, ou se teve diferença de agentes do ambiente de trabalho, como é que vai ser feita essas informações? Como é que elas são lançadas? Bom, a gente tem aí, eu entendo que a nossa resposta, ela vai bifurcar. Eu tenho o monitoramento biológico voltado só para o 2220, social, diretamente, e eu tenho um tema, monitoramento biológico, do que aconteceu dentro do PPP. Então, respondendo as tuas duas perguntas. Aliás, pegando a tua pergunta e dividindo em duas respostas. O monitoramento do 2220, aquele anual, porque o relatório analítico do PCMSO às vezes acusa que o documento precisa anualmente ser revisado. Aliás, ele vai ser necessariamente... Fala pro pessoal o que é o 2220. O 2220, gente, é o evento social voltado para a realização do ASO. Pronto. Porque assim, quem está ouvindo... Não, mas é importante. Obrigado. Vou só com certeza. Puxando o freio. Porque senão a gente que está aqui no dia a dia, 2220, 2240, 22... Sim. Ok, né? Mas quem está ouvindo esses daí começaram a endoidar agora. Com certeza. Não, mas é importante mesmo. Então, assim, os exames são feitos... Foi feito o fechamento do ASO, continua alimentando o evento 2220, que é o lado e-social.
Continua alimentando a plataforma. Com os agentes biológicos, né? Que é o que a gente está tratando Isso. aqui. Quando eu falo aqui de monitoramento biológico, eu estou falando da realização de exames. Sim. Né? A gente está falando da realização de exames. Então, essa sistemática do E-Social ela vai continuar sem alteração nenhuma. Segue o fluxo. O exame precisa ser feito anualmente, ele vai continuar sendo feito anualmente e ele vai precisar alimentar a plataforma do E-Social anualmente. Certo? Agora, aproveitando esse mesmo gancho, monitoramento... Só um parêntese. Sim. Anualmente para cada funcionário. Não é que vocês vão juntar tudo no fim do ano e botar, não. Sim, respeitando os prazos de homologação do Sim, ituário. de cada colaborador. De cada né? ASO, exatamente. Pronto. É de cada trabalhador. Volta pro teu exatamente. parêntese. Vamos lá. E lá, em meados de 2006, 2007, o próprio Conselho Federal de Medicina emitiu uma resolução para tentar sanar essa dúvida. Que na época foi Agora essa emitida. guerra acabou, né? Agora essa guerra acabou, que foi a 1715. Resolução 1715 informava que dentro do Código de Ética Médica não poderia ser informado o resultado dos exames e esses resultados não poderiam ser externados, principalmente dentro do PPP. Certo? Só que por que se originou essa guerra? Porque o Conselho Federal de Medicina rege regras para quem? Para os médicos. Só que nem sempre é o médico que alimenta o PPP. Verdade. É o profissional de recursos humanos, é o profissional de departamento pessoal, é o técnico de segurança. Então, muitos profissionais, bem como muitas empresas, não enxergavam essa aplicação, essa doutrina a si. Porque se eu não sou médico, eu não preciso me atentar ao que diz o Código de Ética Médica. Então, algumas empresas lançavam essa informação e outras empresas, por acatar a determinação do Conselho Federal de Medicina, decidiam não lançar. E agora é de jeito batido nenhum. Martelo. Batido o martelo. Nesse novo layout que veio agora em maio, né, com a Instrução Normativa 133, foi retirado completamente nesse novo layout a alimentação do monitoramento biológico. Agora não se fala disso, é mais de jeito nenhum. Então foi uma outra grande mudança que o layout do PPP trouxe e ela segue agora dentro desse meio digital que já vai se instalar. E essa agora. guerra não precisa mais existir. Não, essa guerra agora, assim, enquanto não for Modificado. modificado. Eu digo assim, porque modificado já foi, né? O problema é que a gente ainda tem trabalhadores que laboraram naturalmente antes de maio de 2022. Tá. Que aí eu Enquanto vou não virar trazer, o ciclo, digamos enquanto não assim. virar o ciclo, que vai demorar alguns anos, Sim, né? sim. Mas isso vai acontecer mais à frente. E isso ainda, naturalmente, ainda vai acabar acontecendo. Então, no caso, né? o PPP, no caso o LTCAT, o evento, né, o S2240, ele vai ser atualizado anualmente. Então, no caso, se permaneceu aquele mesmo ambiente, vamos citar aqui um exemplo, né? Durante um processo produtivo, um colaborador trabalhava a exposição a agentes nocivos, mas que não fazia jus à aposentadoria especial. Certo. Aí, a partir de junho desse ano, né, na introdução lá do seu processo produtivo, entrou o benzeno, Perfeito. uma substância carcinogênica, né? E está lá no decreto 3048, que fala sobre a questão da aposentadoria especial. Certo. Uma situação dessa, aí a partir de que momento a empresa ela tem que lançar essa informação para o governo para atualizar o PPP do colaborador? Pronto. Ela vai atualizar primeiro o LTCAT dela. Então vai ter que... O Tem LTCAT que antigo ir não tinha menção ao benzeno. Isso. A partir da data do dia, por exemplo, aproveitando o seu excelente exemplo, Robson, a partir do dia 1º de novembro de 2022, o benzeno foi introduzido no processo produtivo. Então eu tenho 2 LTCATs. O primeiro, Dentro do período. atuar até o dia 31 de outubro de 2022 e a atualização a partir do dia 1º de novembro de 2022. Certo. É. Aí quem é que vai sinalizar para a atualização desse documento? No caso, Se a o empresa... empregador? Você diz o quê? Ou no Para ca- alimentar o sistema? Não, que ela vai ver essa necessidade de de atualizar. atualizar. Pronto. Se a empresa dispor, exatamente. Se a empresa dispor do seu SESMIT, o SESMIT é que é a equipe A obrigação competente. é da empresa. É da né? empresa. Tem que Na deixar grande os maioria das dados empresas dela. que ela não tem um SESMIT, ela terceiriza. Aí nessa situação, o que é que a gente pode estar recomendando para os nossos clientes? Anualmente fazer uma revisão? Existe alguma periodicidade? Não, sempre vai fazer assim que tiver qualquer alteração, entrar em contato. O ideal é isso, Né? Solange. Porque pode ser que daqui a um mês tudo mude na Pronto. empresa. Exatamente. Como Então, a gente tem cliente que fez um LTCAT,
Aí com 3 meses do LTCAT ia mudar de endereço, queria que ficasse o mesmo. Não dá. Não. Ah, pois vamos fazer um aditivo. Não dá, não existe aditivo, Sim, né? Exatamente. Então, é uma excelente condição que nós, consultores junto com as empresas, podemos entender também formalizar, que é o quê? Olha, todo tipo de empresa, todo tipo de atualização que você fizer no seu processo produtivo, na sua metodologia de trabalho, na sua infraestrutura, nos informa com antecedência e lhe propõe até mais. Já fiz isso com alguns empresários e deu muito certo, gente. Nos avisa com antecedência que a gente vai fazer até uma gestão de custos atrelada a SST. Sim. Você pode evitar prejuízos nessa intervenção. Sim, com certeza. Grandes prejuízos. E por isso que é importante acontecer, como acontece muito dos clientes da gente, de criar um relacionamento. Isso. Porque aí uma parceria, porque o que é que nós somos? Consultores. Exatamente. Então a gente tem que consultar mesmo. Isso, a gente está aqui para isso mesmo. Pra ajudar, mudou uma vírgula, Robson, por favor, me explique isso aqui. Será que isso aqui é relevante? Vai impactar. Vai impactar por quê? Porque o empresário, bem como outros profissionais da empresa, eles não têm obrigação de saber disso. Isso. Eles já têm as suas preocupações do dia a dia, mas eles sabem que tem a Prolabor ali do lado para dar todo o suporte. E assim, não obrigatoriamente, né, Robinho? Como já aconteceu, coisas que pergunta, a gente não sabe de pronto. Claro, Porque o nosso mundo é um universo, meu Deus. E atualiza praticamente diariamente. Sai uma portaria, sai um decreto, sai uma normativa. Sim. Exatamente. Mas com certeza nós temos mais acesso aos canais de atualização e corremos atrás para dar aquele suporte. Não é isso? Isso. Tanto é que, o Robson, só o PPP digital, só no ano de 2022 já houveram 4 atualizações. E o ano nem acabou ainda. Isso, um tema, um microtema dentro de um universo, como você bem disse, Solane. Então, eu sempre gosto de dizer, clientes, empresas, usem e abusem de nós. Perguntem. Mas isso a gente fala sempre no bom sentido. Usufruam da sua empresa, da sua consultoria, esclareçam as suas dúvidas, perguntem, questionem, indaguem, procure a melhoria para a sua empresa utilizando os recursos que você tem. E a consultoria é um excelente recurso que as empresas têm. Sim. Né? E a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso, no final das contas. Junto. Com certeza. Acontece muito, né, de empresas que estão aqui, aí dizem assim, manda, mas eu só quero se for o Robinho. Porque ele me atende, ele quer isso. Hoje, graças a Deus, né? Muitos já estão em campo, né, Robinho? Sim. Mas teve um período que só queriam se fosse o Robinho lá. Mas por quê? Porque o cabo é bom. Porque o Robinho... O cabo é bom mesmo. Como é que não quer um homem desse? É um excelente profissional, tem que estar lá mesmo. Aí, assim, então, por quê? Quantas vezes, Robinho, a gente está em qualquer hora, qualquer momento, o cliente liga. Tira né? Liga, final de semana, ligam para mim, tudo. Feriado. Né? Então, assim, a gente está ali junto. Com né? certeza, e faz parte. É isso, meu povo. Eu já recebi ali um sinal verde, vermelho, amarelo, a Raíssa só tá faltando ela pular ali, botar as plaquinhas do nosso tempo. Diego, para a gente encerrar alguma coisa, alguma mensagem aí final, alguma observação, alguma bala de prata, como diz, alguma dica de milhões. Como diria meu amigo Leonardo, dica de milhões, né, agora. Gente, eu só gostaria de reforçar para as empresas, né, os profissionais que nos acompanham aqui, que ainda dá tempo, não deixa para os 45 do segundo tempo. Pode ter certeza que você tem aqui na Prolabor uma excelente equipe, você tem uma excelente infraestrutura, você tem, enfim, tem todo o suporte, tem toda uma série de recursos disponíveis para desempenhar um bom trabalho junto com vocês e que, novamente, usem e usufruam disso. Não deixa para fazer um trabalho em cima da hora, esperando que a gente opere milagres, porque isso não será possível. Não será possível. Então procura aproveitar esse restinho de ano que tem, esse último trimestre do ano, para poder se atualizar, para poder se estruturar, para poder melhorar o seu processo, já poder ir se habituando e entrar no ano de 2023 tranquilo. Porque a gente tem plena certeza que tem tudo para dar certo. Sim. Tem tudo para dar certo. Eu gostaria de novamente agradecer o convite e dizer que sempre estaremos à disposição, que é uma alegria estar com vocês. Outros virão, né?
Outros virão, com certeza. Sempre estarei à disposição dessa casa maravilhosa. Muito obrigada. Alguma coisa, Robinho? Só agradecer a oportunidade da doutora ter convidado a participar, né? Esse é só o primeiro também, desse viu? momento. Agora fala pro pessoal aí, tu Espero- ficou nervoso? Pouquinho. Espero que conseguimos, né, tirar algumas dúvidas. Eu sei que são várias, né? O Sim. tempo é curto, mas esperamos ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. Caso tenha alguma dúvida, que queira entrar em contato conosco, a gente está aqui pronto para ajudar da melhor forma, tá bom? Qualquer coisa, é só contar aqui com a Prolabor, com o setor QSMS. Muito bem, e, gente, vocês que ficaram com a gente até aqui. Eu, como sempre, eu esqueço no decorrer do vídeo de dizer, sigam a gente nas redes sociais, dê o like, compartilhe esse vídeo. Eu só lembro disso no final. Eu sou Faz péssima, parte. eu sou péssima para isso. Então, assim, hoje o nosso podcast está nas principais plataformas de streaming. Compartilhem, mande aviãozinho, sei lá o que é, mas fala, continue dando dicas sobre assuntos que vocês queiram, né, que a gente fale aqui no direct do Instagram. Sigam a gente no Instagram em todas as nossas plataformas, que quanto mais vocês seguem, quanto mais vocês pedem, mais vai nos estimulando, mais vai dando ideias, porque senão vai chegar uma hora que, se não for com a ajuda de vocês, a gente não tem mais nem ideia do que falar, né, esse universo que é. Mas a gente precisa de saber o que é que vocês querem ouvir e quais são as dúvidas. Então, muito obrigada. E como sempre eu digo, esse projeto não é só da Prolabor. Ele é nosso, é de vocês. E fiquem com a gente, que muito mais Prolaborcast vem por aí. Obrigada. Obrigada ao Diego. Obrigada ao Robinho. Obrigado. E obrigada a vocês. E tchau, tchau.